Olá, tudo bom com você? Eu espero que sim, tudo na graça de Deus. Nós estamos no mês de setembro e no mês de setembro nós refletimos sobre o Setembro Amarelo. O mês de setembro é um mês de combate ao suicídio, um tabu ainda na nossa sociedade e para muitas famílias. Mas você sabe o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o suicídio? Não sabe? Vejamos então o que nos diz o Catecismo. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta 4 parágrafos abordando este tema: 22, 80, 81, 82 e 83. O parágrafo 22, 80 do Catecismo diz que cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. O número 2281 nos diz que o suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do próximo porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, às quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Pois bem, nós estamos num tempo de pandemia, já caminhando para 2 anos, de uma situação que é difícil para todos nós, e já estamos sofrendo as consequências desta pandemia. Isso tem feito muitas pessoas não verem perspectiva de vida, desanimarem, pensarem em desistir de tudo. E diante dessa situação, nós precisamos estar atentos àqueles que estão à nossa volta, na sua família, no seu local de trabalho, nas suas amizades, e perceber alguns sinais que nos são dados quando a pessoa não está indo bem, e não quer demonstrar que não está bem. Aqueles que estão em volta podem ajudar. Então, os sinais às vezes são falas que a pessoa diz, como dá vontade de sumir, ninguém vai sentir minha falta, estou cansado de tudo, minha vontade é de morrer e acabar com tudo isso. Essas são dicas, sinais que a pessoa está dando de que algo não está legal, não está bem. E aqueles que estão à sua volta podem perceber, através desses sinais, que não está legal e poder ajudar. Aquele que vive a depressão não está com frescura, como muitos às vezes costumam dizer. Depressão é coisa séria e a pessoa que está depressiva precisa de ajuda. Aquele que está com um desejo de suicídio, ele precisa ser orientado, ele precisa de ajuda. E como poucos falam sobre isso, torna mais difícil para a pessoa que está doente e que está sofrendo com isso, lidar e conseguir resolver essas questões. Mas você pode colaborar e ajudar esta pessoa conversando, se dispondo a ouvir, estar junto com a pessoa, mostrando o seu afeto, a sua gratidão, o seu amor para ela. Com esse tempo de pandemia, com o mundo da maneira como está caminhando, as pessoas estão tão distantes, estão tão secas, tão vazias. Então, nas relações nossas, às vezes, falta esse carinho, esse comprometimento com o outro, essa proximidade para poder ajudar aquele que está precisando, de modo especial por estar vivendo a depressão e o desejo de suicídio. O número 2282 do Catecismo nos diz que, se for cometido o suicídio com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade
de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. O número 2283 nos diz que não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Esses dois últimos parágrafos, 2282 e 2283, se refere àquilo que muitas às vezes questionam. A pessoa que tirou a sua própria vida, ela está no inferno? É uma afirmação que nós não podemos fazer. E a Igreja nunca disse e nunca dirá quem está no inferno e quem não está. O que a Igreja diz é que uma determinada conduta de vida contrária à vontade de Deus, por exemplo, se nós estamos em pecado mortal e morremos, nós vamos para o inferno, mas a Igreja não diz que a pessoa está. Por quê? Porque naquele momento da morte nós não sabemos o que acontece. Uma pessoa que sobe no alto de um prédio, por exemplo, e pula de lá de cima, naquele espaço de tempo, né, em que ela pulou até o momento da sua morte, ela pode ter ali um arrependimento por aquele ato e um arrependimento de todos os seus pecados. E se há um arrependimento ali, a misericórdia de Deus, ela entra. Deus não se esquece de nós em momento algum. A misericórdia de Deus, ela entra. Então não podemos dizer que a pessoa está no inferno, porque não sabemos o que se passa ali naquele momento. É entre a pessoa e Deus. Então, a Igreja coloca no número 2282 que se o suicídio for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, ele tem uma gravidade e um escândalo, então um pecado gravíssimo, um pecado sério. Mas não afirma aonde esta pessoa cometeu o suicídio está, porque naquele intervalo de tempo pode haver ali um arrependimento, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela entra para aquela alma. Então, a realidade que nós temos é de um número crescente de pessoas que estão depressivas e que pessoas que estão com desejo de suicídio. O que nós podemos fazer é reconhecer a necessidade que naquele momento aquela pessoa está tendo de ajuda e se colocar à disposição. Ainda que você não saiba o que dizer, e se você não sabe o que dizer para a pessoa nesse momento, é melhor que não diga nada, mas a sua simples presença deve estar junto, apenas ouvindo o que ela tem para dizer, e às vezes também, se ela também não tiver nada para dizer, não precisa falar nada também, fica só do lado, fica próximo por um tempo, mostrando, né, como disse, o carinho, mostrando que você está junto, mostrando o amor, que isso já será de grande valia para aquela pessoa que às vezes está com esse desejo, porque não se sente mais amada, não se sente cuidada, não se sente ajudada, né? Às vezes a simples companhia também já é uma grande ajuda. Que Deus abençoe a todos nós e nos ajude, né, a saber identificar na família, no local de trabalho, as pessoas que são mais próximas, aqueles que estão enfrentando esta luta, para que possamos ajudar, colaborar. O suicídio é uma realidade crescente, a depressão é uma realidade crescente em nosso meio. Nós podemos sempre ajudar aqueles que estão precisando. Que Deus abençoe a todos nós e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para, no momento certo, podermos nos colocar como instrumento de Deus, canal de graça na vida daquele que está precisando. E você que está enfrentando esta dificuldade de depressão e que está com um desejo de suicídio, procure ajuda. Sempre há aquele que está disposto a te ajudar, né? E não se esqueça jamais que, ainda que um ou outro não te ame, Deus te ama do jeito que você é, e o amor de Deus é muito melhor e vale muito mais do que o de qualquer um de nós. Sinta-se amado e querido por Deus sempre. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.